Bom, boa tarde. Tudo já deve me conhecer aí pela coordenação de curso, né? Meu nome é Alexandre. Eu vou dar para vocês aí nesse período modelagem e simulação de processos. E, inicialmente, pessoal, está previsto a disciplina toda em ensino remoto, né? Até a segunda ordem, a gente vai seguir aí esse cronograma para esse período, né? Então, pensando nisso, tá? Eu inicialmente estou prevendo aí que a gente faça quatro réus, né? Quatro roteiros aí de estudos orientados, né? Mas não vai ser muito naquele estilo tão tradicional assim de estudo orientado, né? Eu pretendo realmente ter mais assim aulas, né? Com vocês, tendo essas interações, né? Nas quartas-feiras. E na sexta, dedicar mais aí para um plantão de dúvidas ou algumas aulas práticas esporádicas, né? Mas aí a gente vai vendo isso ao longo aí do período, né? Então, eu dividi aí em quatro roteiros, né? O primeiro seria aí versando mais sobre a parte de otimização de processos, tá? Que tem um peso de 35%. Depois a gente tem aí essa aplicação de otimização com um software, né? Aí vale, né, 8%. Depois, um terceiro roteiro com mais a parte aí de modelagem, né, e dimensionamento de equipamentos, essa parte aí de balanço de massa, balanço de energia, análise de sensibilidade, que é a parte mais volumosa aí do nosso curso, tá? 45%. E o roteiro 4 é utilizando aí um software de simulação de processo, em que vocês vão entregar, então, aí, né, uma pequena simulação, as análises dessas simulações, e isso vale 12%, tá? Então, a gente vai ter bastante interação aí com softwares, né, com Excel, e então dá para a gente fazer isso de forma remota, né? O software é de acesso livre, né? Então é tranquilo, é só baixar aí no notebook, ou no computador de vocês, tá? E o Excel, acredito aí que todo mundo tenha, né? Então essa aí é a nossa previsão aí para esse período, tá? Então, nós vamos ter uma pequena introdução hoje, né, na parte do plano de curso, né? Essa disciplina, né, pessoal, ela tem bastante interação com o que vocês já viram, né, nas três operações unitárias, né? Então, a gente usa conceitos de operações 1, de operações 2, de operações 3. Também, eu espero, né, que vocês a utilizem, né, em projetos, né, tanto no 1 quanto no 2, tá? Essa parte aí de dimensionamento de equipamentos, essa parte toda. Nós vamos começar aí hoje com uma análise dimensional, uma breve descrição sobre isso, tá? É um conceito que a gente utiliza bastante aí, é importante a gente ter esse conhecimento de dimensões, né, para a gente utilizar nas nossas modelagens, nos nossos modelos. Aí nós vamos entrar em introdução à programação linear, tá? Então nós vamos ver aí dois métodos, tá? O método gráfico e o método simplex. Depois a gente vai usar o solver no Excel, acho que muitos de vocês já utilizaram, a gente vai utilizar aí para otimização.
E depois a gente entra na parte mais volumosa, né, que é de introdução à análise de processos, onde nós vamos usar conceitos aí, né, de balanço de massa, de energia, para dimensionar e simular alguns equipamentos. E depois a gente vai dimensionar e simular processos. E aí, fechando a disciplina, né, a gente vai utilizar um programa aí computacional, tá? Então, aí no plano de ensino, deixei algumas biografias básicas para vocês consultarem, né, sempre que necessário, mas eu acredito que com o material aí de aula, tá? De para vocês acompanharem a disciplina aí sem maiores sobressaltos, né? Mas tendo alguma dúvida, ficando alguma dúvida, né? Tem esses livros aí que eu recomendo, tá? Muitos deles estão aí na biblioteca virtual da UFLA, então não tem dificuldade em encontrá-los, não. Então é isso, tá? Nós vamos ter aí o primeiro roteiro, né, começando hoje, tá? E aí vocês vão finalizá-lo, né, no dia 3 de setembro, tá? No dia 10 de setembro, a gente já finaliza o segundo roteiro, e a partir do dia 15 de setembro, a gente entra na introdução à análise de processos, né, que vai durar aí praticamente 2 meses, né? Aí eles vão entregar o terceiro roteiro dia 12 de novembro. Nesse inteirinho aí tem o feriado de outubro, né? Uma semana aí sem aulas, né? Por isso que ficou um pouco mais esticado. E depois, pessoal, a gente vai utilizar esse código aí, DWSIM, né? E vocês vão entregar um trabalhinho aí no REL 4, né? Que é uma simulação utilizando aí esse código computacional, tá? Para quem não conseguir, né, nota de 60, se for mais de 30% da turma, né, a gente aplica aí um exame final, mas eu espero que não seja necessário, né? Aí, pessoal, alguma dúvida com relação ao nosso plano de ensino aí? Professor, só uma pergunta. A aula de sexta ficou que horas para não bater com DNP? 10 horas. Tá, beleza. 10 horas. Obrigada. Eu não sei se vocês acham melhor 10 ou 10 e meia. Acho que 10 horas tá bom, né? Ah, 10 horas acho que tá bom também. A gente começa às 10 e tal. Tá? Em princípio, pessoal, eu não estou pensando em prova, não, tá? Estou pensando aí em lista de exercícios, alguma coisa para vocês entregarem, tá? Mas isso a gente vai discutindo aí ao longo do período, tá? Também pode ser que haja esse retorno presencial, a gente tenha uma prova presencial, mas aí a gente vai ver ao longo aí do semestre, tá? Mas em princípio, né, nós vamos ter apenas aulas remotas, né? E, e continuando assim, eu prefiro dar uma lista de exercícios do que uma prova, tá? E alguns trabalhos, né, utilizando aí tanto o software do Excel quanto esse código computacional aí. Tá? A gente vai aprender a usar o código, né, claro, e, e depois vocês entregam aí uma simulação aí de um processo analisando, né, os resultados, tá? Então esse é o nosso planejamento aí para esse período, né, que a gente tem aí 15 semanas de letivas, né? E aí eles pedem para complementar com estudo autônomo, né? E esse estudo autônomo, para dar essas 17 semanas, seria estudar um pouco mais esse código aí computacional lá no final do nosso semestre, tá? Tranquilo?
Então, vamos começar aí. Então, pessoal, eu só peço para vocês, eu vou ficar aqui na minha tela, né, do PowerPoint, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu peço que vocês falem aí vocês falem, né, porque eu não consigo ler o chat aí e apresentar o PowerPoint ao mesmo tempo, tá? Então, como a gente tinha falado antes, né, nossa previsão é essa, tá? Quarta-feira, né, aulas e plantões de dúvidas, né? Geralmente vai ser quarta-feira, apresentação de alguma matéria, né, às 14 horas, e sexta-feira, às 10 horas, plantões de dúvidas e também a gente vai ter práticas, né? Então, o que a gente discutiu hoje, a gente pode colocar em prática na sexta-feira também, né? Então, aí, a partir das 10 horas, a gente teria, então, aí a segunda aula da semana, né? Além disso, né, obviamente, a gente tem um fórum lá no campus virtual, né, e eu vou colocar lá no campus o material, né, de cada aula, né, e também os vídeos, né, do YouTube aí gravados dessas quartas e sextas-feiras, né, então é sempre bom que vocês, quanto mais gente presente, melhor, a gente fica mais motivado, né, mas sempre que vocês não puderem estar presentes, né, o material também vai estar disponível lá no campus virtual, tá? As gravações. Então, pessoal, vamos começar aí com o básico do básico, né? Que é uma breve revisão sobre as dimensões. Sobre as dimensões, tá? Que a gente usa aí na engenharia, né? Então, vamos ter esse conceito aí, né? De dimensões fundamentais, né? Então, pessoal, o que são dimensões fundamentais, né? Todas aquelas, né, que as outras podem ser definidas em função delas. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, velocidade, né? Velocidade não é uma dimensão fundamental, né? Por quê? Porque ela é definida, né, em função do comprimento e em função do tempo. Então, as dimensões fundamentais, quando a gente está tratando de transferência de momento, né, são expressas em termos de massa, né, comprimento e tempo. Então, essas são as três dimensões fundamentais em problemas aí de mecânica dos fluidos, né? Qual seria uma outra dimensão fundamental? Né, quando a gente tem transferência de calor, a temperatura é uma dimensão fundamental, tá? Então, basicamente, né, a gente pode dizer que problemas aí de mecânica dos fluidos e transferência de calor, as três dimensões fundamentais são massa, comprimento, tempo e temperatura, certo? Então, por exemplo, se eu falo, né, de uma variável aí, velocidade, eu defino ela em função de duas dimensões fundamentais, né? Comprimento e tempo, né? A mesma coisa para aceleração da gravidade, né? Comprimento e tempo. Já força, massa, comprimento e tempo. Pressão, massa, comprimento e tempo. Massa específica, massa e comprimento, né? E assim por diante, tá? Então, é bom vocês terem aí, né, essa tabelinha, né, em mente, né, das variáveis que a gente trabalha bastante, né, Professor, Oi, será que o senhor poderia colocar em modo apresentação para ficar maior, por favor? o problema é que quando eu coloco em modo apresentação, acho que ele não roda, vamos ver se vai dar certo, tá?
Tá mostrando para vocês aí as dimensões? Ou parou na primeira tela? Tá mostrando. Tá mostrando? Ah, que ótimo, perfeito. Melhor ainda, então. Agora ficou bom, então, né? Me parece que não mudou, na verdade, né? É que agora aqui para mim está no modo apresentação, tá? Aqui não tá. Não? Não. Então tá complicado, viu? Não, tudo bem, se não der, pode seguir, sem problemas. Eu vou deixar esse material depois lá, depois vocês consultem, tá? Então, pessoal, vocês estão vendo esse exemplo aí? Ou travou naquela tabela? Travou. Então, o problema de pôr no modo apresentação é que ele trava, eu não sei por que acontece isso. Não vai dar certo não, viu? Então, pessoal, para vocês desenferrujarem aí, agora está aparecendo esse exemplo ou não? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá sim. Melhorou agora? Tá visível aí, pessoal? Sim. Então, o que acontece, né? Quando a gente trabalha com problemas de engenharia, a gente tem que ter sempre em mente, né, o conceito de equações homogêneas, né? A gente tem que trabalhar com as mesmas dimensões, né? Você deve ter visto bastante isso nas operações unitárias, na termodinâmica, né? Então, pessoal, como é que vocês fariam aí para calcular o diâmetro aí do bocal desse copo? Primeira coisa aí, né, a gente tem aí o formato desse copo, né? Como é que a gente calcularia o diâmetro desse copo? Alguma ideia? Vocês aproximariam, tem que aproximar por algum corpo físico, né? Qual que vocês utilizariam de aproximação para calcular esse diâmetro? Alguma ideia? Vocês estão aí? Talvez o círculo? Círculo? Não seria um cilindro, não? Porque eu pensei em fazer uma integral e somar a área de vários círculos variando o raio. Tá, mas é que a gente não tem um raio, né? A gente tem apenas o que? A altura? Apenas a altura desse copo, né? Então, Tem um volume, não é? e tem o volume, isso, exato, tem o volume, tem o volume a altura. Bom, eu aproximaria por um cilindro, não seria mais próximo de um cilindro, não? Seria. Então, aí, qual que é o volume de um cilindro? Vocês lembram? Pi, R ao quadrado vezes a altura, né? Então, pessoal, eu tenho o volume, eu tenho π, eu tenho a altura, dá para eu achar o raio, né? Aí com o raio eu tenho o diâmetro, tá? Só que aí o que acontece? Eu tenho que estar com homogeneidade nas minhas dimensões, né? Então, como minha altura está em centímetro, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Utilizar esse volume em centímetro cúbico, né? E eu sei o quê? Que 1 litro, né, é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, esse copo, na verdade, tem o quê? Ele tem um volume de 3.000 centímetros cúbicos.
3.000 centímetros cúbicos, altura 44,6 centímetros, eu consigo achar o raio aí em centímetros, tá? E com o raio, né, ou posso usar a fórmula, né, πd ao quadrado sobre 4 vezes a altura. E aí eu acho diretamente aí, né, tirando a raiz, o diâmetro desse copo, tá? Só para vocês aí desenferrujarem, né, vocês vão ver aí em casa, fazer depois aí, vai ver que vai dar 9,25 centímetros, ok? Então, como eu tinha falado antes, né, uma importante consideração a ser feita aí, em todas as equações que a gente usa, né, na engenharia, né, é a equação ter a sua homogeneidade dimensional, né, ela é ser consistente. E para a gente verificar isso, né, a gente tem um procedimento que a gente chama de análise dimensional, tá? Que é agrupar as variáveis dentro de parâmetros adimensionais, tá? Ou números adimensionais. Tudo isso para reduzir o trabalho, né, com dados experimentais. E a gente também vê se uma equação foi formulada, né, de uma forma correta ou não, tá? Pessoal, vocês sabem o que é um número adimensional? Vocês já viram algum ao longo do curso de engenharia aí? O que é um número adimensional? Que ele não tem unidade? Isso, ele não tem unidade. E me fala um exemplo de um número adimensional. Você lembra de algum? Qual que é um dos mais famosos que tem na engenharia aí? É o Reynolds, não era? Não. Reynolds. O que diz o número de Reynolds? Para que ele serve? Lembro que eu usava escoamento, né? Isso, em escoamento. Se eu falo para você que o Reynolds é menor que 2.300, isso quer dizer o quê? Você lembra? Que não é turbulento. Ou seja, é laminar, né? Isso. Isso. Então, menor que 2.300, não é um escoamento em tubulações, né? É um escoamento laminar. Entre 2.300 e mais ou menos 4.000 é um escoamento de transição ali, né? E acima de 4.000 é um regime turbulento, né? Então, quando eu falo que o Reynolds é igual a 5.000, 5.000 o quê? Não tem unidade, não tem dimensão, né? É um número adimensional, tá? A gente tem outros, né? A gente tem lá na operações 2, né? Número de Prandtl, número de Nusselt, né? Então, são números importantes, né? Números adimensionais que nos dão informações importantes sobre aquele processo, sobre aquele escoamento, tá? Então, pessoal, a gente tem um problema típico, né, em mecânica dos fluidos, que é diminuir o arrasto, né, aerodinâmico aí em veículos, né? Vocês chegaram a ver análise dimensional em mecânica dos fluidos ou não? Vocês não lembram? Vocês chegaram a ver? Sim. Viram, né? Então, qual que é a ideia, pessoal? É a gente, né, a partir, né, dessa análise, né, dimensional, a gente conseguir fazer testes, né, em escalas pequenas, né, e garantindo essa homogeneidade dimensional e a aplicação desses números adimensionais importantes em cada processo, a gente consegue fazer um scale-up, né? Ou seja, a gente faz testes experimentais, né? Em escala de laboratório,
E se as condições forem respeitadas dos adimensionais, né, a gente consegue garantir que o que foi feito em escala de laboratório vai ser reproduzido em escala maior, tá? Em escala piloto ou em escala industrial. Daí vem a importância da análise dimensional, tá? Então, vamos começar com um problema bastante empregado lá no mecânica dos fluidos, né, que é um escoamento externo, tá? Então, imaginem que a gente tem aí uma esfera, tá? E a gente tem um fluido, né, escoando ao longo dessa esfera, tá? Então, aí o ar ou a água, né, um fluido qualquer, ele vai se chocar com essa esfera, né, e vai ter aí as suas linhas de corrente, né? Então, quais são os parâmetros, né, importantes envolvidos nesse escoamento aí, né? A gente tem, claro, né, os parâmetros geométricos. Nesse caso, um parâmetro importante, né, é o diâmetro dessa esfera, tá? A gente tem os parâmetros mensuráveis, né, desse escoamento, por exemplo, né, pressão, a velocidade do escoamento e também as características físicas, né, desse fluido. Quando a gente fala em característica física, a gente está falando basicamente em quê? Em massa específica e viscosidade desse fluido que está escoando aí ao longo dessa esfera, tá? Então, pessoal, nesse problema simples, nós temos o quê? A gente tem aí 5 variáveis importantes, né, nesse escoamento. A força, né, que esse fluido exerce sobre essa esfera, a velocidade de escoamento, o diâmetro da esfera e a massa específica e o ρ, a massa específica e a viscosidade, né, o ρ e o μ desse fluido. E a gente tem as variáveis independentes, né, que no caso aí é velocidade, diâmetro, ρ e μ, e a variável dependente. Por quê? Porque a força, pessoal, que o fluido exerce sobre essa esfera, né, é função dessas 4 variáveis, né? A força é a função da velocidade de escoamento, do diâmetro da esfera e das propriedades do fluido, ρ e μ, né? Então, aí a gente pode fazer uma análise dimensional em cima aí desse problema, tá? Então, pessoal, qual que é o primeiro passo, tá? Então, nós vamos utilizar aqui o teorema π de Buckingham, né, para achar os números adimensionais importantes para esse escoamento, tá? Esse teorema π, vocês viram em algum lugar? Vocês chegaram a ver o teorema π de Buckingham? Acho que não. Não? Então, pessoal, vamos lá. A gente tem alguns passos para seguir, tá? O primeiro passo é listar os parâmetros dimensionais, tá, envolvidos nesse estudo. Então, como a gente viu na figura anterior, nós temos aí 5 parâmetros, né? A força, a velocidade, o diâmetro, o ρ e o μ, tá? Então, o primeiro passo é listar esses 5 parâmetros, que eu vou chamar de N, tá? N, então, é igual a 5 parâmetros dimensionais. Passo 2, pessoal, selecionar um conjunto de dimensões primárias, as dimensões
fundamentais, né? Nesse caso aqui, eu tenho apenas, né, 3 dimensões fundamentais presentes nas minhas variáveis, né? Que eu falei para vocês lá no comecinho, né? Quando a gente está em problemas de mecânica dos fluidos, a gente tem as dimensões fundamentais envolvidas: massa, comprimento e tempo, tá? E aí, eu pego as minhas 5 variáveis que eu tenho no problema, tá? E coloco essas variáveis em função dos parâmetros adimensionais, né? Então, por exemplo, o que é força, pessoal? Força, né? É massa, que eu chamo de M maiúsculo, vezes aceleração. O que é aceleração? Metro por segundo ao quadrado, né? L, que é comprimento, tempo ao quadrado, tá? Tranquilo? Então, força, em termos de dimensões fundamentais, é M vezes L sobre T ao quadrado, tá? Velocidade, metro por segundo, né? Ou seja, comprimento por tempo. Diâmetro, comprimento, tá? Massa específica, quilo por metro cúbico, né? Então, quilo é massa, metro cúbico é comprimento ao cubo, né? E viscosidade, quilo por metro segundo, ou massa, comprimento, tempo. Então, eu listei aí, né, pessoal? Eu tenho cinco variáveis e 3 dimensões fundamentais. Tá? Tranquilo? Sim, tá tranquilo. E aí, eu peço o passo 4, pessoal. Eu pego, então o que acontece? Ó, vamos lá. O que diz o teorema Pi de Buckingham, tá? Que o número de Pis, o número de números adimensionais, vai ser igual a número de variáveis, que são 5, menos o número de dimensões fundamentais, que são 3. Então, pessoal, nesse problema aí, eu vou ter 2 números adimensionais, que eu vou chamar de π1 e π2. Tá? Por quê? O teorema diz que é 5 menos 3. Então, eu vou ter 2 grupos adimensionais, que eu vou chamar de π1 e π2. Ok? E aí, dentre esses 5, no passo 4, eu vou escolher 3. Por quê? Porque são 3 as dimensões fundamentais, tá? Eu vou escolher 3 que vão se repetir tanto em π1 quanto em π2, tá? Desses 5, pessoal, 1 já está descartado para ser repetido, que é a força. Por quê? Porque a força é uma variável dependente. Então, ela depende das outras 4. Então, eu não posso escolher a força para repetir em π1 e π2, tá? Então, a força está descartada. Qual é a dica? Dessas 4, eu vou escolher 3 para repetir em π1 e π2, tá? Qual é a dica aí? Eu pego uma, né, que é relativa ao escoamento, que nesse caso só é a velocidade, né? Um parâmetro geométrico, que nesse caso só tem a dimensão também, e vou pegar uma característica do fluido. Aí eu fico na dúvida entre repetir o ρ, entre pegar o ρ ou pegar o μ. Qual é a dica aí? Pegar a mais simples. Então eu pego o ρ. Então, pessoal, o π1 vai ter o quê? ρVd e a variável que sobrou. π2 vai ter ρVd
e a outra variável que sobrou. Então, um vai ter o mi, outro vai ter a força, tá? Então, eu escolhi essas três para repetir, e aí, no passo 5, eu vou montar meus pis, tá? Eu escolhi repetir, né, o ρVD, então, velocidade, diâmetro e ρ, velocidade, diâmetro e ρ. Quem ficou sobrando, que não ficou nem em π1 e π2? A força, porque é uma variável dependente, então tinha que ficar fora mesmo, tá? E sobrou por exclusão o mi, eu joguei no π2, para eu montar e achar os dois números adimensionais. Tá claro até aqui? Certo, pessoal? Eu não entendi muito bem para que eu vou dividir esse π1 e π2. Ó, porque assim, eu quero saber quantos adimensionais são importantes para esse escoamento, certo? Como é que eu sei isso? Se eu tenho 5 variáveis e tenho 3 dimensões fundamentais, eu sei que eu tenho 2 πs no meu problema. Isso ficou claro? Ficou, que aí eu vou pegar a quantidade de variáveis menos os 3, né? Isso. Aí sobraram 2. Então eu tenho 2 πs, tá? Sim. E aí, para eu montar esses πs, eu preciso escolher, como eu tenho 3 dimensões fundamentais, eu preciso escolher 3 variáveis que eu vou repetir tanto em π1 quanto em π2. Essa é uma regra, tá? Tá. Aí, como eu falei para vocês, das 4, porque eu escolhi a força, porque a força é uma variável dependente, das 4, eu escolhi 3 para repetir. Certo? Certo. E aí eu escolhi o V, porque ele é relativo ao escoamento, tá? O D, porque é um parâmetro geométrico, e o ρ, porque é relativo à característica do fluido. Por que eu escolhi o ρ e não o mi? Não, você poderia escolher o mi também para repetir, tá? Poderia ser V, D e mi. E aí sobraria o ρ para o π2, por exemplo, tá? Mas aí eu sempre pego o mais simples, por isso que eu peguei o ρ em vez do mi. Então ficou VD ρ, repetindo nos 2 πs. Tá claro agora? Eu entendi essa parte de separar as variáveis, só eu não tinha entendido para o que eu vou usar com esse π, sabe? Não, π1. vamos chegar lá ainda, calma que a gente chega. Tá? Qual que é o nosso objetivo? Achar o número adimensional, tá? Os dois que tem aí, né? Então, pessoal, sobrou f em um e sobrou mi em outro, tá? Esse número tem que ser dimensional, correto? Então, ele tem que ser o quê? Elevado a zero. Tá vendo aqui? E eu vou achar, pessoal, esses expoentes aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei aqui V elevado a A, D a B, ρ a C. E tem as unidades do F aqui, as dimensões do F. V elevado a D, D elevado a E, ρ elevado a F, e aqui as unidades do mi. E eu vou achar o quê? Um número que é adimensional. Não sei se vocês estão anotando aí, acho que fica mais fácil de acompanhar, né? Escrevendo no caderno aí, tá? Então, pessoal, a gente tem que fazer o que agora? Achar esses expoentes, tá? A, B, C, D, E e F. Ok? Esse é o nosso passo 6. Achar esses expoentes. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui. Opa. Deixa eu diminuir aqui, né? Vamos. Então, pessoal, o que é velocidade? Velocidade é L sobre T. O que é dimensão? L. O que é massa específica? M sobre L ao cubo. Então, L sobre T está elevado a A. L está elevado a B. M sobre L ao cubo está elevado a C.
E força, o que é força, pessoal? ml sobre T ao quadrado. Então, eu coloquei V, D e ρ e a força em função das variáveis das dimensões fundamentais. A mesma coisa para o π2, estão vendo? L sobre T elevado a D, L elevado a E, M sobre L ao cubo elevado a F, M sobre LT, que é viscosidade, né? E isso tem que dar um número adimensional. E agora eu vou achar o quê? A, B, C, D, E e F. Tá? Então, pessoal, por exemplo, para o C, né? Olha, o M está elevado aqui, pessoal. Vamos pegar o M, né? O M é elevado a C aqui e elevado a 1 aqui. Certo? Então, o M está elevado a C mais 1. Tá? Vou fazer o π1 primeiro, tá? Então, olha, C mais 1, né? Então, pega para o M aqui, ó. C mais 1 tem que ser igual a 0 para ele ser dimensional. Então, eu posso concluir o quê, pessoal? Que o C vale menos 1. Vocês concordam? Vocês conseguiram acompanhar? Por que o C é igual a menos 1? Consegui, porque aí vai igualar com zero, né? E aí um vai para o outro lado. Exatamente. Então, se C mais 1 é igual a 0, quanto vale o C? C é igual a menos 1. Tá? Para o L, ó, o L aqui está elevado a A, aqui está elevado a B, aqui está elevado a menos, porque está embaixo, né? Menos 3C, e aqui ele está elevado a mais 1. Tá? Então, A mais B menos 3C mais 1 é igual a 0. O valor de C eu sei que é menos 1, tá? Mas o valor de A e B eu não tenho ainda. Vamos para o tempo. Ó, o tempo, ele aparece aqui, ó. Então, tá embaixo é menos A. Aqui não tem tempo. Aqui não tem tempo. Aqui é menos 2. Tá? Porque está embaixo. Então, menos A menos 2 é igual a 0. Então, o A vai valer, passar para cá, menos A é igual a 2. O A vai valer menos 2, né? Isso. Ok? Então, se o C vale menos 1 e o A vale menos 2, eu jogo aqui, ó, menos 2 mais B menos 3C, que vale menos 2, né? Eu multiplico aqui mais 1, eu consigo achar o valor de B. Tá? Olha lá. O B vai valer menos 2. Deu para entender, pessoal? Deu. Aí esses vão ser os expoentes de M, L, T. Na verdade, vão Não, ser daqui, é daqui. da velocidade, Da velocidade, do diâmetro diâmetro. e da massa específica. É isso. Tá? Uhum. Aí depois vai organizar e aí vai dar a Adimensional. dimensão do π1. Exatamente. Tá? Mesma coisa que o π2, tá? Vocês vão fazer os cálculos aí, ó. Vocês vão achar que o F é menos 1, o D é menos 1 e o E também é menos 1. Tá? Deixa eu diminuir aqui. Então, pessoal, ó, como é que fica o meu π1?
O V é elevado a A, né? O D a B, o Rho a C. Então, vai ficar V a menos 2, porque o A vale menos 2, né? D a menos 2, porque o B vale menos 2. E o Rho a menos 1, porque o C vale menos 1. Vezes F, tá? Então, como é que vai ser o meu π1? F sobre Rho V ao quadrado D ao quadrado. Entenderam? Então, esse número aqui, ó, F sobre Rho V ao quadrado D ao quadrado, é o meu π1. Pessoal, força sobre área é pressão, né? Então, o D ao quadrado é área, né? Então, força sobre área é pressão. Então, seria pressão sobre Rho V ao quadrado, também outra forma de mostrar esse número, né? Que é um número bem conhecido aí no mecânico dos fluidos, que é o número de Froude, tá? Entenderam como que chega na dimensional? Mesma coisa com o Entendi. π2, Aí esse daí é para achar quais achar adimensionais. os parâmetros que são adimensionais, né? Quais números adimensionais que são importantes nesse escoamento, tá? Aham. E aí, pessoal, o π2 dá quem? Mi sobre Rho VD, né? Que é quem? 1 sobre Reynolds. Então, pessoal, se tem escoamento, com certeza o número de Reynolds é importante, né? Por quê? Porque dependendo do escoamento se laminar ou turbulento, isso vai influenciar no escoamento. Vai influenciar na força, na pressão que esse fluido exerce sobre esse corpo sólido, né? Então, é natural que problemas que envolvam escoamento, o número de Reynolds esteja envolvido aí como um parâmetro importante, tá? Vocês chegaram nesses números aí? Depois vocês pratiquem aí, tá? Isso aí é bem simplesinho, né? É só aritmética aí. Depois que você entende a mecânica, né, é fácil de chegar nesses números, tá? Então, aí a gente tem, né, que a força, eu posso dizer em termos adimensionais, né, que a força exercida sobre, aqui meu número adimensional, né, que eu achei aqui, ó, como F é função daquelas 4 variáveis, eu posso dizer que o parâmetro adimensional da força aqui, que é o número de Froude, ele é função de quem? Ele é função de Reynolds, tá? De 1 sobre Reynolds. Ok? É uma outra forma de eu dizer aí dos parâmetros importantes encontrados nesse escoamento, né? Que esse adimensional da força, ele é função de 1 sobre Reynolds, tá? Depois, né, se eu quiser confirmar se esse número que eu achei realmente é dimensional, é só fazer a conta, né? Eu pegar aqui o Rho, pegar as dimensões do Rho, pegar as dimensões da velocidade, as dimensões do comprimento e dividir pela viscosidade. Obviamente, eu vou cortar tudo aqui, né? Cortar o M com M, o L com L aqui, o T com o T, vai ficar dimensional. A mesma coisa aqui, tá? Por quê? Porque eles são números adimensionais. Tranquilo, pessoal? Então, para a gente só fechar aí, né, vamos pegar mais um exemplo, tá? A gente quer saber agora quais são os parâmetros adimensionais pertinentes envolvidos no cálculo da queda de pressão do escoamento de um fluido, tá? Então, tem um fluido escoando aí no interior de um tubo, né, de um duto, né? Então, quais são os seus parâmetros importantes aí na queda de pressão, né, no ΔP? Então, ΔP é uma variável,
né? Eu vou ter o comprimento do tubo, com certeza, é uma variável importante, tá? As propriedades do fluido, né? O ρ e o μ desse fluido também são variáveis importantes, né? E aí eu vou listar aí a velocidade de escoamento, né, o diâmetro do tubo, né, e a rugosidade desse duto também é um parâmetro importante. Então, aqui eu tenho a queda de pressão, o comprimento do duto, a velocidade média de escoamento, né, velocidade de escoamento, o diâmetro desse duto, propriedades do fluido e a rugosidade desse fluido, né? Se ele for mais rugoso ou menos rugoso, isso vai influenciar na queda de pressão ao longo aí desse duto, tá? Então, nesse caso, pessoal, eu tenho sete variáveis envolvidas nesse problema aí, tá? Essas 7 variáveis, né? O que acontece, pessoal? Se a gente for colocar as dimensões fundamentais delas aqui, ó, queda de pressão, né? Comprimento, velocidade, diâmetro, ρ, μ e rugosidade, são as 3 velhas conhecidas, né? MLT, 3 dimensões fundamentais, né? Então, pelo teorema P de Buckingham, quantos πs eu tenho aqui, ó? 7 menos 3. Eu vou ter 4 πs. Tranquilo? Então, eu vou ter π1, π2, π3 e π4. Tá? Os 4 πs aí nesse problema. Então, lá são 5 menos 3. Eram 2 πs só. Aqui, 7 menos 3. 4 πs. Dessas 7 variáveis, como eu tenho 3 dimensões fundamentais, eu escolho 3 para repetir nos 4 πs. Né? E geralmente, pessoal, eu pego sempre essas, tá? Quando elas estão presentes, né? A velocidade, o diâmetro e o ρ. Eu não sou muito original para pegar isso aqui, não. Geralmente eu pego essas mesmas, tá? Que são as mais simples, né? Para repetir nos 4 πs, tá? E aí as variáveis que ficaram sobrando, eu coloco cada uma em um π diferente, ó. Pressão em uma, comprimento do tubo em outra, a viscosidade do fluido em outra, a rugosidade do tubo em outra. Entenderam porque são 4 πs? Entendi. E aí, a mesma coisa que a gente fez a outra vez, tá? É encontrar aí esses expoentes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, tá? E aí vocês vão encontrar os 4 πs que estão envolvidos aí na queda de pressão nesse tubo, tá? Eu não trouxe eles aqui, mas eu posso passar para vocês, vocês podem fazer, tá? Encontrar esses 4 πs. A gente pode discutir aí na sexta-feira, se vocês encontrarem os πs certos, tá? Mas é fácil, né? Para encontrar aí rapidinho os 4 números adimensionais. Pessoal, com certeza, né? Vai ter Reynolds, né? Então, o π3, como a gente já fez nesse anterior, a gente já sabe que vai dar aqui, né? Vai dar Reynolds, né? 1 sobre Reynolds, tá? Aqui, vocês devem lembrar lá de operações 1, né? Do comprimento equivalente.
né? Então, aqui deve dar o quê? Deve dar L sobre D, como número dimensional, tá? E como o L, pessoal, e o E, os dois têm a dimensão de comprimento, né? A rugosidade também é um comprimento, né? O que eu achar aqui no π2, se eu achar aqui L sobre D, aqui eu vou achar o quê? E sobre D, tá? E aqui eu vou ter o número adimensional relativo à pressão, queda de pressão, tá? Então, esses vão ser os 4 πs que vocês vão encontrar, né? E se vocês lembrarem lá do diagrama de Mould, lá de operações 1, lembram que tinha aquele diagrama? Tinha o quê, pessoal? Vocês achavam a queda de pressão em função do quê? Da rugosidade relativa, do comprimento equivalente, né? E do número de Reynolds. Lembraram do diagrama de Mould? Dos adimensionais envolvidos lá? Deu para relembrar? O diagrama de Mould vocês lembram, né? Alô, alô? Tem alguém aí? Lembro sim, professor. Ah, tá. Não é, porque às vezes cai a conexão, eu não sei se vocês estão ouvindo, né? Ok, pessoal? Então aí fica como lição de casa para vocês acharem esses 4 πs aí, né? Só praticar, né? Então aqui tem os números adimensionais importantes, né? O número de Reynolds, né? Que ele relaciona as forças de inércia com as forças viscosas, tá? Esse é o número de Reynolds. OVD sobre μ, né? OVL sobre μ, né? Dualidade cinemática. Número de Euler, que é a força de pressão sobre as forças de inércia, tá? Índice de cavitação, né? Para bombas é importante. Número de Froude, nós até achamos hoje ele com cara diferente, mas é o número de Froude, tá? V, velocidade sobre a raiz de G vezes L, que são as forças de inércia sobre as forças gravitacionais. E o número de Mach, tá? Ele relaciona aí as forças de inércia sobre as forças de compressibilidade, né? Então é muito importante o número de Mach para a questão dos supersônicos, né? A gente relaciona aí a velocidade do fluido sobre a velocidade do som, né? Então, é um número dimensional importante também, que é o número de Mach, ok? Para saber se o escoamento é subsônico ou supersônico, a gente emprega bastante o número de Mach, quando a gente está dimensionando, a gente está projetando aí um avião, alguma coisa assim, esse número de Mach é bastante empregado, tá? E aí, pessoal, para a gente retomar até aquela ideia que eu falei no início, né, do dia hoje, né, com relação a... Para que a gente faz essa análise dimensional? Né? Primeiro, para saber se está tudo homogêneo nas nossas equações, né? E depois, para a gente pegar os dados que a gente obtém em laboratório, né? Então, a gente obtém faz uma série de experimentos no laboratório e quer saber se isso pode ser extrapolado para uma escala maior, tá? Uma escala de modelo, uma escala de protótipo, uma escala industrial, muitas vezes. E para isso acontecer, pessoal, primeiro, eu tenho que ter uma semelhança geométrica, né, entre o que eu fiz em laboratório e o que eu fiz no meu modelo, no meu protótipo, em escala piloto, né? Obviamente, né, que se eu fiz meus experimentos num ciclone, por exemplo, né, que tem um diâmetro de 2 centímetros e uma altura de 8, para eu conseguir extrapolar esses resultados para uma escala piloto, né, de laboratório para piloto, eu tenho que manter o quê? As proporções geométricas, né, o que eu uso
no meu laboratório tem que ter uma proporção geométrica com o que eu uso numa escala maior. Primeira coisa é essa, é eu garantir a semelhança geométrica, né? Eu não posso fazer testes, né, num Fusquinha, né, um Fusca de uma escala bem pequenininha, e falar que esses resultados são válidos para uma Ferrari numa escala real, né? Se eu fiz num Fusca em escala pequena, eu tenho que fazer os mesmos testes em um Fusca real. Não posso mudar de Fusca para um outro carro e falar que aquilo lá é válido. Primeira coisa é a semelhança geométrica, né? E depois, para eu garantir que isso vai ser replicado, né, é a semelhança dinâmica, né? E aí que entram os números adimensionais, né? Então, a relação entre, por exemplo, o número de Reynolds do meu modelo tem que ser igual ao número de Reynolds do meu protótipo, né? Então, se isso acontecer, tá? Se eles são semelhantes geometricamente e se são semelhantes dinamicamente, ou seja, se o número de Reynolds, se o P1 do meu modelo for igual ao P1 do meu protótipo, tudo que eu fizer no meu modelo, eu posso garantir que vai ser reproduzido no meu protótipo, tá? Em escala maior. Se eu garantir essas duas semelhanças, eu estou no caminho certo e eu posso reproduzir o que eu obtive em laboratório em uma escala piloto. Tá? Então, pessoal, a gente faz vários testes, né, em túneis de vento, em tanques de simulação marítima, né? Então, a gente está falando aí, né, em pegar dados que a gente tem em laboratório e depois colocá-los em escala industrial, né? Então, a gente faz todas essas simulações, né, que a gente vai ver ao longo do período, né? E aí, se tiver essa semelhança aí entre os números adimensionais, o que eu fiz em escala menor, eu reproduzo em escala maior, tá? Então, pessoal, vamos imaginar e pegar um outro exemplo, que a gente está testando um modelo, tá? E um protótipo, nas mesmas condições, em um túnel de vento, tá? Então, eu faço um modelo na proporção 1:10, tá? E eu quero que o meu protótipo voe a 100 km por hora. Qual velocidade deve ser empregada no modelo? Tá? Então, eu tenho algumas informações aí, né? Eu vou utilizar aí um modelo 10 vezes menor do meu protótipo, tá? Então, a escala é 1:10, e eu quero que o meu protótipo voe a 100 km por hora. Eu quero saber qual velocidade eu vou empregar no meu modelo para eu garantir que tudo que eu fizer no modelo vai ser reproduzido depois no meu protótipo, tá? O que ele diz aqui, pessoal, é óbvio, né? Que eu estou testando tanto o modelo quanto o protótipo nas mesmas condições em um túnel de vento, tá? Então, eu tenho aí, né? Eu tenho a velocidade, né? Que vai estar voando esse avião aí, né? Esse protótipo, tá? Eu tenho que as proporções geométricas, eu tenho, né? A relação 1:10. E como eu estou no mesmo túnel de vento, as condições do fluido são as mesmas, né? Então, pessoal, se eu pegar, como tem um escoamento aí, né? Eu sei que o número de Reynolds está envolvido. Se eu pegar o Reynolds do modelo, se ele for igual ao Reynolds do protótipo, eu posso garantir que tudo que eu faço no modelo vai ser reproduzido no protótipo, tá? Deu para entender aí? Onde nós queremos chegar?
Eu vou entender que sim, né? Deu, mas aí a gente não tem o valor de Reynolds, aí a gente vai ter que calcular ele para depois igualar? Vamos igualar, vamos pegar então, o que é Reynolds? Reynolds não é Rho VL sobre Mi? Uhum, Então eu tenho o quê? Que o Rho VL sobre Mi do meu modelo é igual a Rho VL sobre Mi do meu protótipo, certo? Ó, certo. vou colocar aqui, ó. O Reynolds do modelo tem que ser igual a Reynolds do protótipo. Rho VL sobre Mi, ou aqui, né, esse Mi aqui vocês viram lá em operações, né, o que é Mi sobre Rho, né? Velocidade aqui, velocidade L sobre a viscosidade é igual à velocidade do protótipo, L do protótipo sobre a viscosidade. Pessoal, nós não estamos no mesmo túnel de vento, as mesmas condições, então o Mi e o Rho é do ar, né? Então, tanto para o modelo quanto para o protótipo, eles são iguais. Então, eu posso cortar aqui, ó, essa viscosidade, concorda? Porque eu estou no mesmo túnel de vento. Então, eu tenho a relação aqui, ó, V do modelo vezes L do modelo, a velocidade do modelo vezes o comprimento do modelo é igual à velocidade do protótipo vezes a velocidade do protótipo. Deixando aqui, né, o L do modelo, passando para cá, né, sobre o L do protótipo, velocidade sobre velocidade. A relação eu sei, né, o protótipo é 10 vezes maior. Então, a velocidade do modelo vai ser o quê, pessoal? 10 vezes maior que a velocidade do protótipo. Então, eu preciso utilizar o quê? No meu modelo, uma velocidade de 1.000 km por hora. Deu para entender? Por que eu acho os adimensionais importantes? Então, nesse caso, eu usei o Reynolds, tá? Mas eu poderia usar naquela queda de pressão, aqueles 4 lá, ou relação de Freud para achar a questão de força, de pressão, tá? Mas por esse exemplo bem simples, né, eu já vejo onde que eu posso aplicar esses números adimensionais aí, né? Porque um modelo, o π1 de um tem que ser igual ao π1 do outro, tá? Do meu modelo e no meu protótipo, tá? E aí a gente tem algumas equações diferenciais, né, que vocês devem ter visto aí na Navier-Stokes, né? Tudo na forma adimensional, tá? Isso pode ser útil aí para vocês em algum cálculo mais avançado aí, tá? As famosas equações de Navier-Stokes, né? E a equação aí de conservação de massa, né? E da conservação da quantidade de movimento, ambas, né, na forma adimensional. Mas aqui é mais a título de ilustração, tá, pessoal? A gente não vai chegar a entrar nessas equações, não. Né? Digamos que a gente vai parar por aqui, tá? E a gente vai aprofundar, fazendo mais exercícios na prática aí de como utilizar esses números adimensionais na prática aí de sexta-feira, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Deu para acompanhar? Nenhuma dúvida. Deu para acompanhar certinho. Certinho, tranquilo? Então, pode ser nesse ritmo aí, né? Sim, pode ser. Aí você vai disponibilizar no campus, né, o PowerPoint? Tanto o PowerPoint quanto a gravação, tá? Então, pessoal, por hoje acho que é só, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode parar por aqui. E aí, como eu disse, né, a ideia é a gente apresentar algum material na quarta e a gente aprofundar, fazer exercícios. Então, assim,
eu recomendo que vocês estejam com o caderno na mão, né, para vocês acompanhando, fazendo exercício junto comigo aí, tá? Isso tanto na quarta quanto na sexta-feira, tá? Mas principalmente na sexta, que vai ser mais aplicação prática mesmo do que a gente viu na quarta-feira. Ok? Ok. Então, aguardo vocês aí na sexta-feira, 10 horas, tá? E a gente se vê em breve aí. Tá bom, professor, sempre vai ser esse link aqui para poder assistir a aula? Vai ser esse fixo? De quarta-feira, sim. Eu vou criar um agora de sexta, tá? Porque eu não sabia ainda direito o horário. Aí eu vou Tá. criar. Aí vai ter um para quarta e um para sexta. Mas o de quarta tá fixo já. Ok? Tá bom, beleza, então. Aí você vai mandar por e-mail mesmo, né? Isso, aí de sexta-feira eu mando por e-mail e deixo no campus também. Tá bom, obrigada. Aí toda semana vai ter aula sexta também? Assim, as primeiras sim, tá? Depois a gente vai vendo com o andamento do curso, se é necessário ou não, se em vez de aula a gente faz um plantão de dúvida só, uma coisa mais simples, mais rápida. Depende muito de vocês também, tá? Da participação de vocês, do interesse de vocês, se acha que é necessário ou não. A gente vai aí, ó, adaptando, assim, de acordo com o que vocês vão dando de feedback também. Nada rígido, né? Tá? Tá bom. Obrigada.